A graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Meu desejo é que possamos provar da verdadeira alegria que é viver pelo que faz sentido, viver na presença de Deus todos os dias de nossas vidas. Agradeço ao Pai Eterno porque verdadeiramente até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Também sou grata pela oportunidade de estar aqui e poder falar do amor mais extraordinário, o amor de Jesus. Pois isso faz parte do meu propósito de vida. Me sinto renovada toda vez, porque sei que somente com o Espírito Santo aqui dentro de mim isso torna-se possível. Pois sem o Senhor não podemos fazer nada. Eu sou Dani Siqueira e esse é o 108º programa Notícias do Reino. Aleluia! E se você quer conhecer Deus mais profundamente, a Bíblia é o livro mais indicado. Medite na palavra de Deus dia e noite e a sua vida será transformada. Todos os nossos programas estão no YouTube DS Produções Web. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal, pois isso ajuda o algoritmo a replicar esse conteúdo. Também compartilhe essa mensagem com um amigo ao menos. Assim você estará ajudando a levar a mensagem do Reino de Deus adiante e a plantar a semente do céu no coração de alguém. O propósito é bem maior. Esse é o título da nossa mensagem de hoje. E a leitura bíblica é com a nossa querida Thalita. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o que vem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. No estudo bíblico do programa anterior, Criados com um Propósito, programa 107 do texto bíblico principal de Efésios 2:10, mencionei o propósito de vida mais importante da Bíblia, o do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio buscar e salvar o perdido, o qual ele designou que toda a sua igreja dê continuidade na missão central do seu evangelho, a salvação de todo aquele que nele crê. No Senhor Jesus Cristo temos encontrado força para ficar firmes na fé e conseguir ir e realizar a sua obra, pois além dele interceder por nós ativamente junto ao Pai, lembrando, Jesus está vivo. Também está conosco nessa jornada o nosso intercessor, o Espírito Santo de Deus. Como o Senhor nos assegura: E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A partir do nosso encontro com Jesus Cristo, tivemos nossa identidade espiritual resgatada. Somos salvos pela graça. Temos frutos de arrependimento pelo Espírito Santo, para cumprirmos o propósito de Deus, que outros sejam alcançados. Nosso RG espiritual: filhos de Deus, em Adão, criados, nascidos da carne. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Em Cristo, novas criaturas, nascidos do Espírito de Deus. O Filho que é o resplendor exato do seu ser. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Dessa forma, Deus tem duplo direito sobre o ser humano: direito de criação, o Deus que é soberano, dono, e direito de redenção, o Deus libertador que quitou uma dívida através do sacrifício de Cristo e restaurou a dignidade humana, o Deus Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. No nosso estudo bíblico de hoje, vamos fazer referência a vários versículos do livro de Romanos, que faz parte das epístolas de Paulo, que é tido como uma joia preciosa da coroa de um filho ou de uma filha de Deus. O nosso versículo 28 inicial é uma garantia para cada um de nós de que venceremos sempre. 1. Venceremos a nossa própria carne. 2. Venceremos as armadilhas do diabo. 3. Venceremos os inimigos.
4. Venceremos os falsos amigos ou os lobos disfarçados de ovelhas. E ainda, 5. Venceremos o que a Bíblia chama de o dia mau. Ou seja, Deus vai usar coisas boas ou más em prol de um plano maior, para um propósito e para a glória do seu nome. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e, como rei, domina sobre tudo o que existe. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nosso ajudador, o Espírito Santo. Somente com o Espírito Santo é possível seguirmos nessa caminhada de vida com propósito e conseguir fazer a vontade de Deus, pois a palavra de Deus nos ensina que o Espírito Santo é quem nos ajuda na nossa fraqueza. E como somos frágeis, não é mesmo? Reconhecendo isso, é que precisamos de alguém mais forte e capaz de nos ajudar. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Em Coríntios 6,19, afirma que o nosso corpo é templo ou santuário do Espírito Santo. Sendo assim, o Espírito de Deus nos guia em toda a situação, de forma a preservar e honrar um lugar sagrado, separado da habitação de Deus que somos nós. A nossa dor é traduzida pelo Espírito Santo, que expressa para Deus o que muitas vezes nós mesmos não conseguimos. Quando estamos sem entendimento, é o Espírito Santo que nos realinha à vontade de Deus, pois ele age em nós de acordo com a palavra de Deus e nos capacita para a obra de Deus e manifesta através de nós o seu poder. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Até para termos fé, dependemos do Espírito Santo, pois a fé é um dom do Espírito de Deus. Também é o Espírito Santo quem nos consola. Ele é o Consolador. Isso tudo é incrível, lindo e muito especial. Temos o amor de Deus como nosso maior e melhor amigo, agindo dentro de nós e a partir de nós, com o seu fruto: amor, paz, alegria, longanimidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. O fruto do Espírito se manifesta através de nós para o bom testemunho de Cristo, onde nós estivermos. Vida de acordo com o chamado. Mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Então, para viver na perspectiva da imagem gloriosa do Filho amado do Pai, devemos andar vigilantes, como está escrito: vigiai e orai, para que assim realmente possamos manifestar o fruto do Espírito e ter as qualidades pessoais e de caráter como o Senhor Jesus. Temos que alimentar sempre o nosso espírito em todo o tempo e circunstâncias da vida. Eu, por exemplo, estava de férias, o que muda totalmente a nossa rotina. Novos lugares para passear, conhecer pessoas e, de repente, as novas programações tomam o nosso tempo de qualidade com Deus. Porém, como de Deus não se tira férias, o Espírito Santo nos faz lembrar do Pai. Ele nos constrange e nos leva a encontrar esse tempo, assim como também nos faz sentir saudades de Deus. E que bom que é assim! E você já passou por isso? Dessa vontade de estar com Deus, de sentir saudade de Deus? Nos conta aqui como foi a sua experiência. Embora reconhecendo que seja necessário cuidar do corpo com uma alimentação saudável, com atividade física e tomar sol para a produção de vitamina D, por exemplo,
pois tudo isso é importante para o corpo, que é o templo do Espírito Santo, e até para a nossa saúde mental, como essa boa viagem que eu fiz, que eu acabei de falar. Mas nunca devemos deixar de orar, de ler a palavra de Deus em qualquer situação, pois tudo na vida é temporário, inclusive a vida, mas a palavra de Deus não. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, diz o Senhor. Sabendo disso, vamos cuidar do nosso bem mais precioso, que é o nosso relacionamento com o Pai, de forma a ter uma vida que reflete santidade. Ser santos precisa ser o nosso estilo de vida 24 horas. Da mesma forma que não podemos deixar de ser filhos dos nossos pais naturais, muito mais em relação a Deus. Devemos honrar o nosso Pai eterno enquanto estivermos nesse corpo. Todas as coisas cooperam para o bem. Essa é uma das frases bíblicas mais utilizadas por nós cristãos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque os filhos de Deus, sinceros, autênticos, os escolhidos, têm mesmo essa segurança em Deus. Ainda mais porque a Bíblia mesmo diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Porém, como sabemos, os escolhidos, que carregam um propósito no reino de Deus, travam muitas lutas no âmbito espiritual, que se reflete no natural. Embora a nossa mensagem seja de amor e para o bem, para a salvação das almas e para a transformação de vidas, somos afligidos. Ponto 1. Porque temos um inimigo espiritual, o diabo. Ele é o responsável por toda a influência maligna no mundo e que procura destruir os seres humanos desavisados. Ele coloca os próprios seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, uns contra os outros, para que eles mesmos, motivados pela inclinação da carne, como ganância, inveja, ciúmes, se destruam. Ao que a Bíblia nos instrui, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essas forças malignas estão agindo nesse mundo, mas também agem nas igrejas, pois onde existe gente que não vigia, existem conflitos. Cabe a nós discernir que também é um dom do Espírito Santo e usar as armas espirituais que Deus nos dá. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Ponto 2. As aflições da vida. As aflições da vida podem se referir a um problema de saúde, da saúde física ou da alma. Essas são as situações que nos provocam dor e angústias. E como somos angustiados muitas vezes, não é verdade? Ficamos abatidos na alma. Ao que o apóstolo Paulo trata tudo isso como aflições passageiras, que também está em Romanos. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Portanto, Deus nos ensina que, independente das situações da vida, Ele sempre será nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus sempre será por aqueles que nele confiam, utilizando coisas boas ou não para nos servir de aprendizado e para nosso amadurecimento, a fim de estabelecer um propósito maior, o propósito do reino dele. O propósito é bem maior. O propósito é bem maior que a minha dor. O Senhor Jesus, por exemplo, que deu a sua vida por nós,
E todos os apóstolos também são exemplo. Os apóstolos e os discípulos como Pedro, Paulo, Estevão, homens que deram suas vidas por uma razão maior, para que se cumprisse o propósito de Deus. E hoje pudéssemos estar aqui e fazer parte do que Deus está fazendo em nosso tempo. O propósito é bem maior que a minha vontade. Vamos ver o exemplo de Jonas, que não queria pregar na cidade de Nínive. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Jonas pagou uma passagem para Tarsis, para longe da presença do Senhor, o texto diz. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade. E o navio estava a ponto de quebrar-se. E nós sabemos o que aconteceu depois. As outras pessoas que estavam no mesmo barco passaram por uma grande tribulação por causa de Jonas, tendo sido obrigadas a lançar Jonas ao mar. E Jonas foi parar na barriga de um grande peixe. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar da sua fúria. E eles não queriam jogar Jonas, mas se não jogassem, eles iriam morrer. Tá aí Jonas, um bom exemplo de que quem tem promessa não morre. Jonas era um profeta de Deus. No versículo 9, ele diz para os marinheiros do barco: Eu sou hebreu e temo a Jeová, o Deus dos céus, aquele que fez o mar e a terra seca. A questão era que Jonas não estava concordando com o que Deus queria fazer. Deus queria dar chance aos moradores da cidade de Nínive para o arrependimento, para provarem da misericórdia de Deus por eles. E assim aconteceu. O rei de Nínive, quando soube do decreto de Deus contra eles, proclamou um jejum para todos, incluindo os animais. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria. E não o fez. Jonas ficou inconformado de ver um povo que fez tanto mal receber o perdão de Deus. Ora, veja. Então Deus dá uma lição em Jonas, fazendo nascer uma aboboreira para dar sombra em cima de Jonas. Depois envia um verme. No dia seguinte, feriu a aboboreira e ela se secou. Com isso, o sol apareceu e feriu a cabeça de Jonas. E Jonas ficou revoltado com a morte da aboboreira. E Deus diz a Jonas: Você teve pena do cabaceiro, que você não cultivou nem fez crescer. Ele cresceu numa noite e morreu numa noite. Será que eu também não deveria ter pena de Nínive, a grande cidade, em que há mais de 120 mil homens que não sabem nem mesmo a diferença entre o certo e o errado, além de seus muitos animais? A passagem de Jonas nos ensina muitas coisas. 1. Se fizermos escolhas fora da vontade de Deus, não tem como dar certo. 2. Muitos podem sofrer pelas escolhas erradas que nós fizermos. 3. Se Deus tem outros planos para a sua vida, tudo vai colaborar para que a vontade de Deus sempre prevaleça, apesar das nossas vontades e limitações. 4. Nos mostra, entre outras coisas, o quanto Deus é bom e misericordioso. A verdade é que Deus nos dá muitas oportunidades até decretar uma sentença de destruição ou decidir dar uma nova chance, como fez com a cidade de Nínive. É assim até o dia de hoje. Jonas conhecia bem a Deus, tanto que disse: Eu sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em amor, e que te arrependes do mal. Importante saber é que Deus é justo e ao culpado não tem por inocente, mas continua de braços abertos por aqueles que estão ouvindo a sua voz neste momento, através de uma mensagem como esta, para dizer: Filho, filha, vem, se volte para mim, diz o Senhor, porque você não sabe o que te espera depois.
Ao passo que somente em Deus temos consolo aqui nessa vida e também na vida eterna, no paraíso de Deus. Reconheça a Deus nos teus caminhos e se volte em compromisso com o Senhor agora. Pois tudo o que vivemos até aqui foi só o começo, se comparado aos planos que Deus tem para cada um de nós. Mas precisamos nos render à vontade dele, em nome de Jesus. Essa mensagem se divide em duas partes porque ela ficou bem grande. No próximo sábado, então, vamos continuar com o propósito é bem maior. O propósito é bem maior também que o presente século. O propósito é bem maior também que orações feiticeiras. O propósito é bem maior também que o dinheiro. O propósito é bem maior também que a morte. Agora vamos finalizar por hoje com a mensagem da nossa querida Thalita. Não temos todas as respostas, mas confiando em Deus, certamente vamos viver pelo que faz sentido na vida. O Espírito Santo vai nos ajudar, nos fará mais parecido com Jesus Cristo, para viver de acordo com o plano perfeito de Deus. Que o Senhor te guarde e te abençoe e te livre de todo mal e te encha de amor, alegria e paz em nome de Jesus. Amém. Deixa o Deus trabalhar do jeito dele